pois todos pecaram e precisam da glória de Deus. Sim, todos pecaram. O homem que foi criado pelo dono do universo caiu. O plano divino parecia estar perdido. Mas o grande Deus viu além. Viu além de pecados, além de falhas, além de defeitos. Ele amou. Mas ele não amou como nós amamos. Ele foi mais fundo. Ele escolheu os cravos, a coroa de espinhos, as chicotadas. Ele escolheu a cruz. Ele se responsabilizou pelos nossos erros. Ele curou nossas feridas. Ele amou e por amar tanto, se entregou. E por amar tanto, ele ressuscitou. Seu amor restaura os corações, nos deu vida, nos deu alegria, nos reconciliou, nos reaproximou, nos deu graça, nos deu acesso, nos reconectou, nos fez amar. Vamos chegar mais perto nessa noite e com brados de exaltação agradecer e engrandecer esse amor. Prepare-se, você está diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O véu do templo se rasgou. Paz seja convosco. Essa paz eu estendo para os de perto, para aqueles que estão nesse culto presencial, e também estendo àqueles que estão lá do outro lado do YouTube. E aproveito para lembrar você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Agora, se aveste, inscreva-se logo que você puder, tá bom? E no final desse vídeo você pode deixar o seu gostei ou não gostei. Eu não estou vendo nenhum não gostei. Eu estou desconfiado que é porque não estão me ouvindo, né? Mas que bom. E quero registrar a estada do nosso irmão e amigo pastor Gil, lá de Jeremoabo, né? Quando nós estávamos dando os primeiros passos na Igreja Tabernáculo Batista aqui em Aracaju, o pastor Gil com a sua equipe veio estar conosco e deu uma grande força para nós, e nossos agradecimentos, pastor Gil. E eu queria que o pessoal daí do YouTube também conhecesse o pastor Gil. Pastor Gil, venha aqui e dê uma saudação. Olá pessoal, boa noite a todos, uma alegria estar com vocês aqui, né? Realmente nós estivemos aqui no início, né, da igreja, quando eles chegaram aqui, nós os conhecemos através do pastor Joel, numa missão dos Estados Unidos na nossa cidade, lá no extremo norte da Bahia. Eu moro numa cidade de 46 mil habitantes, no extremo norte da Bahia, uma cidade muito interessante, porque ali naquela cidade Lampião reinava, né? Maria Bonita, a esposa de Lampião, nasceu lá na nossa cidade. Então é uma cidade de cangaceiros, de muita história, de perseguições, de mortes. O Senhor nos plantou ali, nós levantamos ali a Igreja Batista Shekinah, e através do pastor Joel nós conhecemos o pastor Raimundo Pinto, e ele nos convidou para virmos aqui, para darmos assim uma força no início da igreja aqui. Eles estavam começando, né? E nós viemos com uma equipe ali de Jeremoabo, trouxemos alguns jovens, alguns irmãos, e fizemos um evangelismo aqui nesse bairro, anunciando o reino do Senhor. E assim a Igreja Tabernáculo Batista começou, né? Então eu tenho muita alegria em poder ver o andamento da obra, como Deus tem sido bondoso e generoso. Nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é, irmãos? A nossa luta, ela é espiritual, existe uma batalha. O reino das trevas não quer que isso aqui aconteça, não quer que a igreja nasça aqui,
Por isso tanta resistência. Mas nós temos um Deus que é forte e poderoso. Então nós não podemos desanimar, porque o que determina quem nós somos é a paternidade. Nós temos um Pai poderoso. Amém? É isso que determina, é isso que nos move. Se nós temos esse Deus que é nosso Pai Todo-Poderoso. Eu lembro quando Jesus estava sendo batizado por João nas águas do Jordão, ouviu-se uma voz. Vocês lembram da voz? Todo crente sabe. Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Não é? Amém? Então, o que é que prevalece sobre nós? É esse espírito de paternidade. É essa palavra de paternidade. Se eu entendo que eu tenho um pai, que é também chamado de Jeová Jiré, o Deus da provisão, eu preciso apenas descansar e confiar nele e ser fiel. Sem me desviar. Nós não podemos nos desviar do foco. Amém? Hoje se inicia aqui esse trabalho. Quando eu falo hoje, assim, nesse tempo, se inicia esse trabalho aqui. Mas Deus é fiel para suprir todas as nossas necessidades. Eu quero estreitar os nossos laços, pastor, e dizer que estamos ali orando, continuamos orando. A Elane sempre sabe disso, que nós oramos por vocês aqui. E contem sempre conosco, tá bom? Com o carinho da nossa igreja e com o carinho desse velho amigo, tá bom? Deus abençoe, querido. Obrigado, pastor Gil. Que bom, Deus continue abençoando. É um prazer enorme, né? Graças a Deus. Eu sei que o pastor Gil está em muitos outros lugares para ficar em Aracaju quando ele vem de Jeremoabo, mas nós somos os escolhidos. Obrigado, pastor Gil. Muito obrigado, deu esse privilégio para nós. E então hoje eu vou compartilhar com a turma, vamos compartilhar com todos a palavra de Deus. Ela fica aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27. E o tema da nossa mensagem é parecidos com Deus. Quando Deus nos criou, em 1900 antigamente, quer dizer, no começo de tudo, quando Deus nos criou, então Ele nos criou com propósitos. E são, assim, propósitos fantásticos, maravilhosos. E eu quando eu ainda nem crente era, eu ouvia muito as pessoas falarem assim: Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um propósito na sua vida. Mas eles não deixavam muito claro que propósito era esse. Mas aí depois, estudando a Bíblia, eu descobri qual era o propósito, né? Então, a única coisa que você precisa saber é que Deus tem um propósito. Eles pensam assim. Mas depois, se você quiser saber qual é o propósito, você tem que vir estudar a Bíblia, né? Estudar sozinho em casa, estudar em grupo, participar das programações de estudos da igreja, né? As escolas bíblicas dominicais da vida, as quarta-feiras, que no caso são nossas reuniões de ensinamento, e estudo em grupo. Isso ajuda muito a desenvolver e descobrir o que é que Deus quer para nós, para as nossas vidas, quais são os planos de Deus para as nossas vidas, seus planos e propósitos e programas, né? Então Deus tem assim propósitos e programas maravilhosos para as nossas vidas. E parecidos com Deus, no começo de tudo aí no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27, ele diz como, Mateus? Como é que ele diz aí? Né? O Mateus nesses últimos dias tem sido escolhido para fazer as nossas leituras. Mateus, mãos à obra. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. Muito bem, e é só isso. Ele criou os seres, o ser humano, o homem e a mulher, os seres humanos, ele criou parecidos com ele, né? Então tem muitos estudiosos, né, muitos teólogos que falam sobre muitas coisas que podem se dizer que parecemos com Deus. E uma delas é que somos triunos, né? Corpo, alma e espírito, né? E uma outra aparência, vamos dizer assim, que nós temos com Deus é que somos eternos. Como Deus é eterno, nós também somos eternos, né? Por isso que eu, quando estou dando um ensinamento sobre
sobre criação de filhos, se programar para ter filhos. Eu costumo sempre dizer que as crianças que você vai gerar, eles são eternos, né? Ou eles viverão eternamente para Deus, ou eles viverão eternamente longe de Deus, com o inimigo das nossas almas. Então nós temos toda a responsabilidade e tem que ter em mente essa posição, né? De ver que Deus é eterno, nós somos eternos e nunca vamos morrer. Porque a morte para muitos tem sentido de acabou, morreu, acabou. Mas não, a morte tem o sentido de separação, separou, apenas isso. Então ou vive separados de Deus, ou vive com Deus, né? Então somos eternos. Então, né, hoje nós realizamos o sepultamento do Edilto, né? Do esposo da nossa irmã, e nós pensamos sobre isso, né? Lá no velório eu falei sobre a sabedoria que nós precisamos ter, né? O Moisés disse: ensina-nos a contar os nossos dias de forma que alcancemos um coração sábio, um coração inteligente. Ele sabia contar, claro, porque ele disse que a vida do homem sobe até 70 anos e em havendo vigor até 80, que passa disso é só para canseira e enfado. Então ele sabia contar até 80, até 100 com certeza ele sabia contar. Mas o que era que ele estava dizendo quando ele disse: ensina-nos a contar os nossos dias de forma que alcancemos corações sábios? Ele estava dizendo que possamos estar sempre reconhecendo e procurando ver quanto tempo nos resta ainda aqui na terra, nesses poucos dias que nos restam por aqui, né? Então tem aqueles que morrem com 80, com 60, 66, foi o caso que morreu o Edilto, né? Ele faleceu, então 66. Mas foi enterrado também agora, recentemente, uma criança de 12 anos que os pés foram esmagados num carro alegórico, no desfile aí do pessoal que, né, sei lá. A menina morreu. E nós não temos nada para que nos possa garantir que amanhã estaremos vivos. Então, estar vivo não é uma questão de ser novo ou velho, é uma questão de ocasião. Deus tem nos dado essa oportunidade de estarmos vivos, então vamos viver com intensidade, vamos viver aproveitando o máximo e fazendo com que essa vida que Ele nos deu venha valer a pena. É isso que interessa. Então somos eternos. A gente fica por aqui uns dias, mas é porque faz parte do percurso. Estamos fazendo parte do percurso. Então, mais tarde nós não estaremos mais aqui, né? Do pó nós viemos, para o pó nós vamos voltar. E é um caminho que todos nós precisamos percorrer, a menos, né? Fazendo uma observação, então, a menos que nós sejamos arrebatados. Eu espero isso, né? A qualquer momento aí ser arrebatado. Não sei se você está esperando, né? Mas nós estamos esperando ser arrebatado a qualquer momento. Se não for arrebatado, a terra não vai me comer, não vai nem dar uma lambidinha em mim, certo? Então, só Deus, eu vou ser transformado de um corpo corruptível para a incorruptibilidade. Eu subirei para estar eternamente com Jesus, né? Então, você é eterno. Os filhos que vão nascer da sua vida, do seu relacionamento, são eternos. Então, fica de olho, porque somos eternos. Isso é muito importante, né? Então, tem esse lado do parecido com Deus, né? Nós somos eternos. Ele diz que Adão também gerou um filho. Adão gerou um filho chamado Sete, e que ele era parecido com Adão. Então, uns vêm parecendo com os outros, né? Esses dias eu tenho visto, né, que tem muitos filhos que parecem, assim, fisicamente, né, com os pais. Tem outros que tem até alguns cacuete, né, do pai ou da mãe, né? Então são parecidos, né? Então esse lado aí, ali no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 29, ele diz que nós fomos separados, né?
Nós fomos separados para sermos parecidos com Jesus. Nós somos separados. Faz parte desse grande plano de Deus. Ele nos separou para que fôssemos conforme. Tem Bíblia que diz assim: Ele nos separou para que fôssemos conforme a imagem de seu Filho, Jesus Cristo. Então, o desejo de Deus, está no programa de Deus, está no projeto de Deus, é que sejamos assim parecidos com Jesus, né? Só muda o nome, mas a pessoa olha assim e diz: isso é um Jesus da vida, isso é um Cristo, né? Foi daí que surgiu a expressão cristão, né? Cristão é imitadores de Cristo, parecido com Cristo, né? Aí já dizia um pastor em 1900 antigamente, há muito tempo atrás, ele dizia: olha, se você não conseguir ser um cristão, seja pelo menos um cristinho, que já vai dar uma adiantada. Então vamos dar uma olhada lá no livro de Romanos, Mateus, Romanos 8, 29, vamos conferir para ver se é isso mesmo. Plano de Deus, sermos assim, parecidos com Jesus. Sua vez. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou, a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Exatamente. Então está conferido, está confirmado. Esse é um plano de Deus, é um projeto de Deus, está no programa de Deus, é fazer de nós semelhantes a Jesus. Aquela do início. Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, é o interesse de Deus, é da vontade de Deus, que nós sejamos parecidos com o Pai, sejamos parecidos com Deus. Isso é projeto de Deus. Eu estava vendo ali também no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 3 a seguir, ele mostra o caráter de Cristo, como sermos parecidos com Cristo no caráter. Então tem muitas coisas que parecemos com Deus, mas tem no caráter é assim uma coisa fantástica, né? E para você que faz tempo que não escuta sobre essa questão de caráter, eu quero dar a minha definição de caráter. Caráter é um conjunto de qualidades que identificam uma pessoa. Repetindo, caráter, o que é caráter? Caráter é um conjunto de qualidades que identificam uma pessoa, tá bom? Então, isso é caráter. Então, Deus tem um conjunto de qualidade. Jesus Cristo chegou aqui na Terra como exemplo, como modelo, e Ele chegou aqui com um conjunto, né, de qualidades, né, assim, maravilhosas, para trazer para nós, para ser modelo, né, para ser assim, gabarito. E aí ele mostra, ele começa dizendo que bem-aventurado são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, humilde, a palavra humilde, antigamente, né, eu ouvia muito falar dessa palavra humilde, e eu associava a humildade com pobreza. Pobreza de dinheiro, não tem dinheiro, é humilde, não tem dinheiro. Então eu associava assim, mas pode ser que ela tenha alguma ligação, mas o ponto alto dessa palavra humilde não é simplesmente ser pobre que não tem dinheiro. Humilde significa submissão. Aí você diz: pastor, mas geralmente os que não têm dinheiro estão sob sujeição dos que têm. Faz sentido, mas não é bem disso que ele está dizendo. Ele está falando a submissão voluntária à autoridade de Deus e daqueles a quem Deus constituiu. Então, humildade é relativo, né, baseado no texto, ele é relativo à submissão voluntária à autoridade de Deus. Então ele diz: bem-aventurado, bem feliz, são felizes aqueles que se submetem à autoridade de Deus de forma voluntária. Porque se submeter à vontade de Deus de forma involuntária, isso é castigo. Mas só que não é isso que Deus quer.
né? Até o inimigo das nossas almas, Satanás, ele se submete a Deus. Mas a motivação da sua submissão é o medo, é o terror. Ele tem um medo terrível de Deus, né? E a gente já viu isso na Bíblia muitas vezes. Ele chega com Jesus, um demônio chega com Jesus e fala: vem você perturbar nossas vidas. Aí pede autorização para entrar nos porcos lá. E aí ele tem um medo de Deus. Mas não é assim para acontecer com os filhos de Deus. Você é filho de Deus, é amado por Deus, então não tem necessidade nenhuma de se submeter a Deus por causa de medo. Muito pelo contrário, ele diz que o amor lança fora o medo. Então, quando existe um relacionamento de amor entre criatura e criador, então esse medo, ele começa a ser disperso, ele começa a desaparecer. O apóstolo João foi que dizia isso: o amor lança fora o medo. Fica assim sem sentido a gente ter medo de quem nos ama. Fica sem sentido, perde sentido. Você está com medo de quem? Eu estou com medo de quem me ama. Não, até para ter medo de quem te odeia, de quem quer o teu couro, né? De quem quer a tua cabeça. Isso sim, mas não faz sentido você ter medo de quem lhe ama. Então, Deus não quer que você se submeta a Ele por medo. Deus quer que você se submeta a Ele de uma forma voluntária, que você encontre nele gratidão, motivação, razão. É isso que Ele quer. Ele quer que você veja nele, né? Tem muitas pessoas que eu digo assim, conversando com algumas pessoas, eu falo: olha, se a pessoa não achar em Deus motivação para amá-lo, se as pessoas não acharem em Deus motivação para amá-lo, como amará um ser humano imperfeito? Então é necessário que ame a Deus para poder amar os outros. Por isso que ele colocou na ordem, né? Ele falou: o primeiro mandamento da lei é amar a Deus, depois o seu próximo. Então começa por Deus. Ora, se você não está achando motivo em Deus para obedecer por gratidão, ora, diz: Senhor, eu estou cego, eu não estou conseguindo enxergar a tua glória, não estou conseguindo enxergar a tua bondade, eu não estou conseguindo enxergar a tua graça, eu não estou conseguindo enxergar o teu favor divino, eu não estou conseguindo enxergar a tua bênção. Abre os meus olhos, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei, diz o salmista Davi. Então, ora a Deus e pede a Ele para abrir os olhos para que a sua obediência tenha a motivação da gratidão e não o medo de levar uns catiripapos de Deus. Porque isso é triste. É muito triste. E olha, eu digo mais, triste é pouco. É triste, é triste, é triste, é triste. Aqueles que obedecem a Deus apenas por medo. Precisava obedecer a Deus, nós precisamos obedecer a Deus de forma voluntária. Jesus Cristo, a Bíblia diz que Ele se submeteu. Ele foi humilde, aí aparece a palavra humilde. Ele foi humilde, Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Foi obediente. Ele podia ter fugido da raia, ele podia ter corrido, ele podia ter se negado, mas ele não fez isso. Quando os soldados chegaram lá procurando Cristo para matar, eu sempre falo isso porque eu acho assim fantástico. Aí eles procurando Jesus para matar, aí o soldado, aí Jesus pergunta: quem vocês estão procurando? Assim como que ele não soubesse. Aí ele diz: quem vocês estão procurando? Aí eles falaram: eu estou procurando Jesus, o chamado Cristo. Aí ele fala: pô, pronto, sou eu, estou aqui. De forma voluntária. Ele não morreu porque ele saiu correndo e o pessoal atrás e meteu-lhe o cacete. Não foi assim, não. Ele falou: não, eu quero morrer por vocês. Eu sou voluntário, eu quero morrer por vocês porque eu os amo. Não é porque vocês são bons, não. É porque eu os amei. Eu acho fantástico, eu gosto disso. Eu gosto de pensar assim. Então, essa é uma qualidade do caráter de Cristo que Deus quer em nós. É obediência de forma voluntária. E quando nós não estivermos fazendo isso, precisamos levantar um clamor, precisamos orar, precisamos fazer aí pactos, precisamos fazer alguma coisa, pedir misericórdia de Deus, para poder exatamente sermos humildes, submissos de forma voluntária, né? Então,
quando Deus vê isso, que você faz de forma voluntária, Ele fica impressionado. Olha que Deus está acostumado a ver muita coisa, mas quando Ele olha e vê um homem ou uma mulher assim, submisso de forma voluntária, com o coração cheio de gratidão, Deus se derrama. Rapaz, Deus se desmancha. É uma coisa. Quer impressionar Deus? Às vezes a gente quer impressionar um e outro, quer impressionar todo mundo, até mesmo com aquelas curtidas daqueles vídeos que a gente posta e tal. Eu sei que é legal, mas olha, isso é pros fracos. Você já pensou? Deus curtindo o que você faz, Deus curtindo o que você diz, Deus curtindo até o que você posta. Que bacana. Então às vezes a gente quer impressionar todo mundo, menos a Deus. Mas olha, faça isso de forma voluntária. Peça a Deus, diga: Senhor, eu quero te obedecer de forma voluntária. Eu quero que o meu coração, que brote no meu coração um desejo voluntário de te amar. Eu quero te amar, mas eu quero muito te amar. Eu quero desenvolver um relacionamento de amor grande com o Senhor. Eu quero ser apaixonada pelo Senhor. Aí você ora e mostra seu desejo, a sua vontade de um relacionamento com Deus. Olha, obedecer a Deus de forma voluntária, humilde, rapaz, é show de bola, né? Então faça isso. Essa é uma das qualidades de Cristo, uma das qualidades de Cristo que Deus quer em você e em mim. Olha, tem uma outra qualidade assim que eu acho fantástica também. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados, diz o texto, né? Bem-aventurados que choram. Esse chorar, às vezes a gente pode pensar que esse chorar é chorar porque a gente está sofrendo as consequências do pecado. E aí a gente chora e se lamúria. Não, mas esse choro aqui, ele não está ligado a choro porque você se deu mal no seu plano, que você se deu mal no que fez. Não é isso. Esse choro aqui, que eles bem-aventurados que choram, que serão consolados, ele está falando daqueles que se sentem mal na presença do pecado, aqueles que se sentem incomodados com o pecado, aqueles que olham para o pecado com desprezo, aqueles que olham para o pecado com tristeza. Ele diz: esses são bem-aventurados. Bem-aventurados os que olham para o pecado com tristeza, aqueles que choram em consequência ou choram pelas consequências que o pecado pode causar na vida de outros. E olha, o pecado é uma das maiores desgraças da humanidade. Não tem nenhuma desgraça, não tem um atropelamento, não tem uma facada, não tem um tiro, não tem um carro que passa por cima que o cara vira uma tapioca, que seja mais desgraçado do que o pecado. O pecado é terrível. Eu estou falando isso, sabe por quê? Porque quando eu era perdido, pecador, eu desejei ver o meu irmão de sangue, não é de crente ser crente, não. É o meu irmão de sangue atropelado. Eu falei assim para ele: eu tenho fé em Deus, eu quero te ver, um caminhão carregado de cimento, passar por cima de ti, deixar assim tipo uma tapioca no chão, miserável. Era esse o meu desejo quando eu era pecador, perdido pecador. Era só assim, era desse jeito. Mas graças a Deus que ele vive até hoje. Não, o caminhão não passou por cima e ele está aí. Graças a Deus. Mas isso era só para expressar assim um coração perverso de um homem sem Deus, né? Então era desse jeito. Mas olha, bem-aventurados que choram. Então nós devemos ter tristeza na alma por ver o pecado se propagando, por ver o que o pecado, a desgraça que o pecado está fazendo, e está trabalhando para Deus, servindo a Deus, procurando tirar as pessoas dessa miséria, dessa desgraça que o pecado causa nos outros, nas pessoas. Então isso é choro espiritual. É melhor você chorar antes de pecar do que chorar depois que pecou. Esse choro pode lhe levar ao arrependimento. Ele pode, nem todo choro é arrependimento, mas há possibilidade
de que a sua tristeza diante do pecado lhe leve ao arrependimento, a volta para Deus, voltar para Deus, se voltar para Deus, ter relacionamento de amizade e amor com Deus. Por isso que ele diz, bem-aventurados os que choram, porque esses serão consolados. Deus consolará o coração daqueles que olham para o pecado com tristeza. Dias passados eu preguei aqui dizendo que tem pessoas que acariciam o pecado, que faz carícia no pecado, que gosta do pecado. Tem pecado de estimação. Já viu falar naquele bichinho de estimação? Pois é, tem pecado de estimação. Mas o que Deus quer nas nossas vidas é que nós possamos ter tristeza em praticar o pecado, em ver o pecado nos outros. Que nós possamos ser cheios de tristeza ao ver essa miséria, essa desgraça que o pecado causa. E se unir a Deus para trabalhar contra isso. É isso aí que Deus quer. E ele disse, bem-aventurado os que choram, porque esses serão consolados. Ah, que bacana. E logo em seguida tem aquela qualidade de fome e sede de justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ele está falando do que ele está falando? Ele está falando do profundo desejo de viver correto. Bem-aventurado aqueles que têm o profundo desejo de fazer o que é correto. Justiça é isso, fazer o que é correto. Um dia eu estava definindo justiça do meu jeito, né? Não é que eu estudei direito, não. Eu estava definindo justiça do meu jeito. E eu defini assim, o que é justiça? Tu não fica com o que é meu e nem eu com o que é teu. Isso é justiça, passou a régua. Ele disse, o profundo desejo de viver, correto, fazer o que é correto. Ele diz, esses que pensam assim, esses que vivem assim, esses que querem isso para a sua vida, eles vão ser fartos, eles vão ser saciados, vai ser legal, vai ser bom. Então, essa é uma qualidade do caráter de Cristo que Deus quer em nós, parecidos com Cristo. Fantástico. Misericórdia, depois vem a misericórdia, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Misericórdia. Diz que misericórdia é o amor sincero em ação. Às vezes a gente diz para as pessoas só, que pena, mas também não passa disso. Amor sincero em ação significa que nós precisamos agir, em vez de só falar. O apóstolo Tiago disse isso, que o amor de vocês não seja só em palavras, mas vamos agir, vamos se mexer, vamos fazer alguma coisa. Eu sempre comento isso, porque marcou a minha vida. Eu estava naquela época, eu tinha uma pessoa que trabalhava lá em casa, né? Trabalhava lá em casa, eu tinha uma pessoa que trabalhava lá em casa, ela adoeceu, ficou com febre e tudo mais, febre alta, toda tremenda. Aí eu fui na casa de um irmão e eu disse, irmão, eu vim aqui para você ir com seu carro levar a minha secretária que está lá em cima de uma cama. E aí ele, o senhor tem fé? Eu falei, mas eu tenho, mas pode ser que não seja muita não. Eu disse, então entra aqui em casa. Aí pegou a mão, a gente fez uma oração e tal. E aí ele disse, pois vá-se embora que chega lá a sua criada, a sua serva estará curada. Aí eu fui para casa. E cheguei lá, ela ainda continuava com febre. Aí eu tive que levar ela no pronto-socorro para poder resolver. Mas eu aprendi que o amor sincero em ação é isso. Bote a pessoa dentro do carro e vá orando para o pronto-socorro. É isso que tem que fazer. Não é fazer a oração e ficar em casa. E olha, porque nesse tempo, a gasolina era barata nesse tempo. Que a gente pode até dizer, pastor, mas é porque o irmão também não queria levar, porque a gasolina era caro. Assim, comparando com a gasolina de hoje, a de ontem era mais barato. Mas como diz que na vida tudo é relativo, né? Mas é assim. Então, não sei se ele não tinha gasolina no carro para levar, mas o certo é esse. A verdade é tanta que isso faz muitos anos da minha vida que isso aconteceu, e depois, quando eu comprei um carro, eu sempre pensei isso, depois sempre que uma pessoa chegar na minha casa doente, eu vou orando, mas eu vou botar dentro do carro e saio orando do carro. Se chegar lá ele já estiver curado, eu volto.
Oh Senhor, glória a Deus, vamos levar de volta. No caminho ele ficou curado. Mas orar e ficar sem fazer nada, amor sincero em ação é isso. Quando você estiver orando por alguém, faça alguma coisa. Porque essa é a qualidade do caráter que Deus quer em nós. Essa é um conjunto, faz parte de um conjunto de qualidades maravilhosas de Cristo que Ele quer em nós. Faça alguma coisa. Cristo podia ter cruzado os braços e ter dito: vou orar pela humanidade daqui mesmo. Morrer, vou nada. Mas foi isso? Não. Deus poderia ter muitos outros mecanismos para te salvar e me salvar. Mas Ele decidiu nos salvar daquele jeito doloroso, dolorido, morte de cruz, e a história está aí para contar, porque Ele queria expressar o seu grande amor. E não é porque nós somos bonzinhos, não, é porque Ele nos amou. Isso é fantástico, eu gosto de pensar nisso. Às vezes eu digo: Deus, você sabe que eu não valho um cão morto, mas em Ti eu posso ser considerado um profeta, eu posso ser considerado um homem de Deus, eu posso ser considerado um monte de coisa, mas em Ti, sem Ti, eu digo como Mefibosete. Mefibosete chega na presença do rei, que é uma figura de Deus, chega na presença do rei Davi e fala: Rei Davi, aqui está o teu servo, que não vale um cão morto. Porque se ele tivesse dito assim: está aqui o teu servo que não vale um cão, aí, meu filho, tinha ficado um ponto de interrogação enorme, né? Porque um dia desse alguém estava me dizendo que tem um cachorro, uma raça de cachorro aí, que é 5.000. Isso que ele me falou, mas é capaz de ter mais caro. Você que cria cachorro sabe que pode ter. Então ele arrasou logo: eu não valho mais do que um cão morto. Porque um cão de 5.000, depois que morre, valeu quanto? Fala sério. Não valeu mais nada, não vale mais do que ninguém. Está comprando defunto de cachorro. Cachorro defunto. Está comprando um cachorro saudável. Inclusive esse de 5.000 ainda quer saber se está vacinado, quer ter um monte de segurança para o cachorro não morrer depois que ele comprar. Que é 5.000 rasgado. Né? Então ele diz: eu não valho mais do que um cão morto. E eu digo para Deus: sem o Senhor não vale nem um cão morto. Mesmo que esse cão seja 5.000, 10.000. Isso é o que Deus quer em nós. O reconhecimento da incapacidade humana. Oxe, que eu gosto dessa expressão, porque ela é maravilhosa demais. Misericórdia, amor sincero em ação, pureza de coração. É uma qualidade que Deus quer em nós. Pureza de coração. Ele fala de coração sem mágoa, sem rancor, sem ódio. Lembra do que eu falei ainda agora? Que eu queria ver o meu irmão atropelado por um caminhão carregado, para a roda passar por cima e eu olhar assim, uma tapioca. Virou uma tapioca. Meu coração estava cheio de coisa ruim, não? Graças a Deus que a graça de Deus me alcançou, purificou meu coração. Hoje eu quero ver Ele na glória. Ele ainda não morreu não, mas eu quero ver Ele na glória. Eu quero ver Ele salvo, lavado, escovado no sangue de Jesus. Bem-aventurados, puros de coração, aqueles que não têm coração odioso, magoado, raiva. Se você não consegue perdoar quem está te deixando o coração desse jeito, vai com Deus, conta para Ele, Ele já está sabendo. Mas você fala para Ele: Senhor, eu estou com o coração odioso, eu estou com o coração desse jeito, e eu não tenho em mim mesmo capacidade de resolver isso. Eu quero que o Senhor opere na minha vida. Aí Deus opera. Quando é um belo dia, tu fica com vontade de levar um bolo para Ele, uma torta, mas não envenenada. Levar uma torta, falar: aqui, vamos se acertar, e acerta. Bem-aventurados, limpos de coração, porque esses verão a Deus. Esse ver a Deus pode ser relativo à eternidade, ver a Deus, mas
pode ser também relativo a ver a ação de Deus na sua vida. Porque tem pessoas que, porque o coração dele é odioso, ele não consegue ver o que Deus está fazendo na vida dele. Ele não consegue ver a operação de Deus na vida dele. Deus pode fazer um milagre, mas ele não consegue enxergar. Ele pode achar que é uma simples coincidência. Mas os limpos de coração verão a Deus. Quando eles veem a Deus numa folha que cai. Os limpos de coração, eles veem Deus no bater de uma brisa. Eles veem Deus no romper da aurora. Tem até uma música que ele diz: eu vejo Deus em toda parte, sim, até dentro de mim. Eu vejo Deus. Eu vejo Deus. Então os limpos de coração, eles veem Deus. Eles veem Deus nos outros, nas outras pessoas. Eles veem Deus na graça. Eles veem Deus na desgraça. A desgraça acontece e ele olha e: onde está Deus nessa desgraça? Quantas vezes eu já não vi Deus na desgraça? Ele está lá também na desgraça. Você olha e você vê e você diz: glória a Deus. Vê Deus. Eu tive uma dor imensa, fui para o hospital, eu cheguei lá e não queria passar, e me deram uma parente da morfina. Uma injeção lá que disse que era parente da morfina. 2 horas depois a dor parou. Aí uma senhora fez uma doação para mim de um console e uma cadeira de barbeiro. E falou: você vai ganhar muito dinheiro com essa cadeira de barbeiro e esse console. E não é que eu ganhei? Que maravilha. Uma desgraça, uma dor terrível, vai morrer. Aí Deus fez isso comigo. Eu vi a graça. Eu vi Deus com a sua graça na desgraça. Que fantástico. Caí do telhado. Eu caí do telhado, taquei as costelas em cima do banco. Não quebrou, mas desmontou. Fiquei todo desmontado. Chegou lá, o médico passou o raio-x lá, fez um raio-x e disse: não tem nada quebrado não. Pode não estar quebrado, doutor, mas desmontado tá. Deve ter desmontado. Ficou horrível. Aí era aniversário da igreja. O pastor chegou. Aí eu chamei o pastor para dar uma palavra. Disse: pastor, pregue lá para nós, que eu caí do telhado, estou desse jeito, estou todo quebrado. Aí o pastor foi lá e pregou, e quando terminou a pregação, ele olhou e disse: já está no ponto de colocar o telhado? Eu falei: tá, faltam só umas carreirinhas, falta só uma carreirinha de tijolo aí. Ele disse: ó, quando você terminar de colocar, aí você me avisa que eu vou lhe dar o telhado. Eu falei: o telhado? Como assim, pastor? O telhado? O senhor vai dar telha? Me explica esse negócio direito. É só a telha, aí eu compro a estrutura metálica e compro também, pago a mão de obra e tudo mais, né? Assim, me explique aí como é. Ele disse: não, eu vou deixar no ponto da água, ou no ponto de chover, no ponto de receber as chuvas. Eu vou comprar a telha, eu vou comprar a estrutura metálica, eu vou pagar a mão de obra, fazer a bica, tudinho, deixar no ponto de... É assim que eu vou fazer. Eu falei: oh, glória a Deus, santa queda. Graças a Deus. Parecia uma desgraça, mas Deus transformou na graça. Eu vi Deus ali. Aí eu estou trabalhando, um prédio cai em cima de mim, morre, não morre, não morre, tira ele, não vai dar tempo, chega, não amanhã vai ser o dia. Hoje ele morre, hoje não passa de hoje. Estou eu te pregando. E no final de tudo, perdi alguns movimentos da perna esquerda e fui reformado, e hoje eu sou aposentado. Com a possibilidade de pregar em qualquer lugar do mundo, ainda que viva 100 anos. Mas quando eu estava chorando no hospital, eu dizia: Deus diz, a sua palavra diz, eu posso não estar compreendendo agora, mas ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. E o propósito de Deus é esse, que sejamos a sua imagem e a sua semelhança.
Eu vi a graça na desgraça. Eu vi Deus naquela desgraça. E foi isso que Ele fez comigo. Por último, agora já aconteceu alguns episódios que eu não vou te contar, essa eu vou esconder. Que também foi outra coisa parecida com a desgraça. Mas eu falei, isso está cooperando. Eu não sei aonde é, mas está cooperando, porque foi isso que a Bíblia diz. É isso que a Bíblia diz, e a Bíblia não mente. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele diz que os limpos de coração, eles veem Deus. E os sujos de coração, que tem um coração cheio de ódio, cheio de mágoa, que quer matar, que quer esfolar. Deus está operando, Deus está fazendo e ele não está vendo, ele fica cego. Bem-aventurado os limpos de coração, que esses verão a Deus. Você quer ver Deus? Aqui na terra mesmo, você pode ver Deus aqui na terra, operando na sua vida. Não precisa morrer para ir ver Deus na eternidade, não. Vai ver também. Mas você pode ver Deus aqui, tá bom? Essa é uma qualidade do conjunto de qualidade que Deus quer em você. Ela está em Cristo. Puro de coração. Pacificador. Pacificador é uma qualidade de Cristo maravilhosa. Pacificador é aquele que promove a paz. Todo mundo deixa disso. Não, deixa disso. Ah, rapaz, mexe disso não. Mexe disso não. Rapaz, é tão bonito isso. Uma vez eu estava assistindo uma senhora. E ela falou assim: se fosse eu, a Dóia, aqui, ela dizendo, se fosse eu ia lá, eu dava um murro na cara dela, que ela engoliu os dentes tudinho. Rapaz, bicho, o negócio aí tá bravo. Ela estava dizendo isso, incentivando a outra, dizendo, se isso fosse comigo, balançou a saia assim, deu uma balançada na saia, falou, pois se fosse comigo, eu ia lá. E ela engoliu os dentes dela, tudinho, que eu ia botar tudo para dentro. Incentivo à violência. Não é, isso não é boa qualidade. Ele disse, é o pacificador. Isso é aquele que, para com isso, deixa disso, o que é isso? Somos irmãos. Se não somos irmãos em Cristo, somos irmãos da própria nação. Nós somos todos brasileiros. Deixa disso. Somos filhos do mesmo pai. E aí o pacificador vai lá e pacifica e arruma e tal. Isso é bonito. Deus quer isso. Quem sabe hoje você já não viu isso acontecer no mundo em seu redor. Quem sabe você já não viu isso? Pois se um negócio desse aqui fosse comigo, eu ia mostrar com quantos paus se faz uma canoa. Se um negócio desse que ela fez contigo fosse comigo, eu ia arregaçar. Eu ia lá. Eu vou arregaçar. Já eu não estava querendo ir não, mas já que você me incentivou, pois eu vou botar para voar as bandas. E aí bota para voar as bandas. É assim. Ele diz, bem-aventurados os pacificadores. Os pacificadores são felizes. Você quer ser feliz? Tem muita gente querendo ser feliz, mas estimulando briga, estimulando contenda. Que são... Deus tem umas coisas que ele não gosta, mas tem umas que ele odeia. E uma delas é aquele que provoca contenda entre os irmãos. Provoca contenda entre os irmãos. Ele diz que o que provoca contenda entre os irmãos, rapaz, ele não olha com bons olhos não. Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E os perseguidos por causa da justiça. Perseguidos é isso. Toda vez que você vai fazer o que é certo, sempre tem a turma do contra. Sempre que você faz o que é certo, tem a turma do contra. Tem aquele que quer jogar terra no negócio. Até porque quando você faz certo, a maldade dele aparece. Aquela que está escondida. Sempre que você está fazendo o que é certo,
a maldade do outro se destaca. E ele fica com raiva de ti. Ele quer o teu pescoço. Ele quer a tua cabeça para pendurar, para botar na ponta de uma estaca. Porque quando ele faz certo do teu lado, o mal dele se destaca. Bem-aventurado os perseguidos. Então, se você estiver sendo perseguido porque está fazendo o que é correto, você será muito feliz. Se não for aqui, mas lá no céu, vitória te dará. Vitória te dará. É porque eu sou ruim de cantar. Mas esse é o segundo dos grandes planos de Deus para a tua vida. Essa qualidade de caráter, esse conjunto de qualidade, faz parte do grande plano de Deus para a tua vida. O primeiro grande plano de Deus para a tua vida é te salvar do inferno, onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Ou vice-versa, o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Esse é o plano de Deus para a tua vida, te livrar do inferno. E o segundo, nota aí, 2. Primeiro, 2. E o segundo plano de Deus para a tua vida é te deixar parecido com Jesus, com todas essas qualidades desse caráter aqui. Ó, papai, maravilhoso. Nós vamos orar, pedindo a Deus que Ele nos encha dessas qualidades do caráter de Cristo, para parecermos com Deus a cada dia. Pai Celestial, você sabe que em nós não há força suficiente para sermos o que eu acabei de pregar. Não tem. E o nosso reconhecimento de nossa incapacidade é essa. Não somos capazes de viver aquilo que você colocou para nós. Mas libere do céu todo o poder necessário para que possamos viver isso. Como disse o apóstolo Paulo, na minha natureza humana não habita nada que preste. Mas se há alguma coisa boa em mim, isso não é meu. Isso é Deus em mim. Então, Senhor, nos encha desta maravilhosa graça para que possamos, Deus eterno, sermos parecidos com Jesus e deixar por essa terra, deixar um legado quando formos embora daqui. Poxa vida, Senhor, esse é o desejo do teu coração, nos deixarmos parecidos com Jesus. Obrigado por esses grandes planos, esses grandes planos que você tem para as nossas vidas. E esses 2 que estão no topo, nos salvar do inferno e nos deixar parecido com Jesus. No nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. E vamos embora. Tá ruim, hein? Tô vendo muita felicidade não. E vamos embora. Acabou.